Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar das cidades brasileiras. Através dessas lindas imagens antigas, vamos contar um pouco da história das principais cidades brasileiras. Vamos começar pelo Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, principia com sua ocupação por povos ameríndios, em época ainda não determinada pela ciência, e segue até os dias de hoje. No início do século XVI, o território da cidade do Rio de Janeiro era ocupado na sua maior parte pela tribo Tupi dos Tupinambás, também chamados Tamoios, uma das inúmeras aldeias tupinambás no território da atual cidade do Rio de Janeiro. Era a aldeia Carioca, cujo nome viria a se tornar posteriormente o gentílico da cidade. Somente a atual Ilha do Governador, então conhecida como Ilha de Paranapuã, era ocupada por uma tribo rival, os Temímenos. A Baía de Guanabara, que banha a cidade do Rio de Janeiro, foi descoberta pelos portugueses em 1º de janeiro de 1502, durante a viagem do Florentino Américo Vespuccio, a viagem de reconhecimento da costa América Portuguesa. Há controvérsia sobre quem teria sido o capitão-mor dessa expedição, onde alguns autores afirmam ter sido Gaspar de Lemos ou Gonçalo Coelho, que participou da expedição de 1503. A Bahia foi, na ocasião, cartografada pelos navegadores portugueses com a toponímia Rio de Janeiro. Em 1573, o rei Dom Sebastião, tendo já atingido a maioridade, deu ao Rio de Janeiro o título de capital do Brasil. Durante quase todo o século XVII, a cidade teve um desenvolvimento urbano lento. Uma rede pequena de ruelas conectava entre si as igrejas, ligando-as ao poço e ao mercado de peixe, à beira do cais. A partir delas nasciam as principais ruas do atual centro. No início do século XIX, o Rio já era a segunda maior cidade do Brasil, atrás apenas de Vila Rica, atual Ouro Preto. Após a chegada da família real em 1808, a população cresceu rapidamente e a cidade passou a ser a maior do país. Permaneceria sendo a maior do Brasil até a década de 1950, quando foi ultrapassada por São Paulo. O Rio de Janeiro foi capital do Brasil de 1763 a 1960, quando o governo federal foi em grande parte, mas não totalmente, levado para Brasília. Atualmente é a segunda mais populosa cidade do país, depois de São Paulo. Entre 1808 e 1815, foi a capital do Reino Unido de Portugal e dos Algarves. Como era oficialmente designado, na segunda metade do século XIX, a cidade crescia em ritmo acelerado, com as edificações utilizando madeira amplamente. Com incêndios causando transtornos na cidade, foi criado em 1855 o Corpo de Bombeiros. Como centro político do país, a cidade concentrava a vida política partidária do Império. Foi palco dos movimentos abolicionista e republicano na segunda metade do século XIX. Em 27 de outubro de 1912, foi inaugurado o primeiro trecho do caminho aéreo do Pão de Açúcar, entre a Praia Vermelha e o Morro da Urca, o chamado Bondinho do Pão de Açúcar. Se tornaria um dos grandes símbolos da cidade. Em 12 de agosto de 1931, foi inaugurada a estátua do Cristo Redentor, que também se tornaria um dos grandes símbolos da cidade. Em 1950, foi inaugurado o estádio jornalista Mário Filho, o Maracanã, para abrigar a final da Copa do Mundo da FIFA de 1950. Em 1992, a cidade sediou a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, mais conhecida como Rio 92 ou Eco 92, a primeira reunião internacional de peso a se realizar após o fim da Guerra Fria. Com a presença de delegações de 175 países, a cidade foi sede dos Jogos Pan-Americanos de 2007. Em 2012, a cidade sediou a Copa das Confederações da FIFA, no remoldado Estádio do Maracanã. Em 2014, novamente foi palco de mais uma Copa do Mundo realizada no país, bem como assistiu ao jogo da final, disputado entre a Alemanha e a Argentina. Finalmente, em 2016, o Rio de Janeiro foi sede dos Jogos Olímpicos, o primeiro realizado no país e na América do Sul. Vamos falar de mais uma cidade
importante do nosso país. Vamos ver um pouco da história de São Paulo. A história de São Paulo ocorre paralelamente à história do Brasil. Ao longo de aproximadamente 466 anos de sua existência, contra os mais de 500 anos do país, todavia, tenha sido marcada por uma relativa inexpressividade, seja do ponto de vista político ou econômico. Durante os 3 primeiros séculos, desde sua fundação, São Paulo destacou-se em diversos momentos como cenário de vários e importantes momentos de ruptura da história do país. São Paulo surgiu como missão jesuíta em 25 de janeiro de 1554, reunindo em seus primeiros territórios habitantes de origem tanto europeia quanto indígena. Com o tempo, o povoado acabou caracterizando-se como entreposto comercial e de serviços de relativa importância regional. Em janeiro de 1554, um grupo de jesuítas, comandado pelo padre Manuel de Nóbrega e auxiliado pelo igualmente jesuíta José de Anchieta, chega ao Planalto, auxiliado por João Ramalho, com o objetivo de catequizar os índios que viviam na região. Os jesuítas erguem um barracão de taipa de pilão, em uma colina alta e plana, localizada entre os rios Tietê, Ayangabaú e Tamanduateí, com a anuência dos chefes indígenas locais, como o cacique Tibiriçá, que comandava uma aldeia de tupiniquins nas proximidades. O chefe Tamandibá, em 25 de janeiro daquele ano, dia em que se comemora a conversão do apóstolo Paulo, Padre Manuel de Paiva celebra a primeira missa na colônia. A celebração marcou o início da instalação dos jesuítas no local e entrou para a história como o nascimento da cidade de São Paulo. 2 anos depois, os padres erguem uma igreja, a primeira edificação duradoura do povoado. Em seguida, ergueram o colégio e o pavilhão com os aposentos. Dessas construções originais, resta apenas uma parede de taipa, onde hoje encontra-se o pátio do colégio. Fundada em 1554 por padres jesuítas, a cidade é mundialmente conhecida e exerce significativa influência nacional e internacional, seja do ponto de vista cultural, econômico ou político. Conta com importantes monumentos, parques e museus, como o Memorial da América Latina, o Museu da Língua Portuguesa, o Museu do Ipiranga, o MASP, o Parque Ibirapuera, o Jardim Botânico de São Paulo e a Avenida Paulista, e eventos de grande repercussão, como a Bienal Internacional de Arte, o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, a São Paulo Fashion Week e muitas outras. O município possui o 10º maior PIB do mundo, representando isoladamente 11% de todo o PIB brasileiro, 34% do PIB do estado, bem como 36% de toda a sua produção de bens e serviços. Além de ser sede de 63% das multinacionais estabelecidas no Brasil, sendo ainda responsável por 28% de toda a produção científica nacional e por mais de 40% das patentes produzidas no país. A cidade também é sede do B3, sigla de Brasil Bolsa Balcão, a 5ª maior bolsa de valores do mundo em capitalização de mercado. Dados de 2017. O resultado da fusão da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo, com a Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos. São Paulo também concentra muitos dos edifícios mais altos do Brasil, com os edifícios Mirante do Vale, Itália, Altino Arantes, a Torre Norte, entre outros. A cidade é a 8ª mais populosa do planeta e sua região metropolitana, com cerca de 21 milhões de habitantes, é a 10ª maior aglomeração urbana do mundo. A capital paulista também possui um caráter cosmopolita, dado que em 2016 possuía moradores nativos de 196 países diferentes. Regiões ao redor da Grande São Paulo também são metrópoles, como Campinas, Baixada Santista e Vale do Paraíba, além de outras cidades próximas, que compreendem aglomerações urbanas em processo de conurbação, como Sorocaba e Jundiaí. Esse exemplo de metrópolis é chamado Complexo Metropolitano Expandido.
chegava a 33 milhões de habitantes em 2017, cerca de 75% da população do estado, e 12% da população do país, formando a primeira megalópole do hemisfério sul, responsável pela produção de 80% do PIB paulista e de quase 30% do PIB brasileiro. Hoje, apresentamos duas cidades importantíssimas para o Brasil, com belas imagens do passado e do futuro. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente e se inscreva no canal. Caso a gente do canal Cultura e Folclore veja que o vídeo foi bem aceito, faremos com outras cidades também. Obrigado por assistir a mais esse vídeo e até a próxima.